Olá, sejam bem-vindas ao canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos iniciar a leitura Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer, parte 3, Liberando o Poder e a Bênção de Deus. Capítulo 11, Viver em Harmonia com os Irmãos. A igreja, em Atos dos Apóstolos, tinha uma grande força espiritual. Por quê? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, com um objetivo comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Esses cristãos tinham a mesma visão, o mesmo objetivo, e seguiam em direção ao mesmo ponto. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos capítulo 4, verso 24. Eles oravam em concórdia. Atos capítulo 4, verso 24. Viviam em harmonia. Atos capítulo 2, verso 44. Cuidavam uns dos outros. Atos capítulo 2, verso 46. Atendiam às necessidades mútuas. Atos capítulo 4, versículo 34. E viviam uma vida de fé. Atos capítulo 4, verso 31. A igreja primitiva, como descrita no livro de Atos, vivia em unidade e, como resultado, operava como um poder maior. No entanto, quando a igreja começou a se dividir em várias facções com diferentes opiniões, o poder da igreja esmoreceu. As pessoas que não conseguiam viver em concórdia por conta do seu orgulho e outros problemas relacionados fizeram com que a igreja se dividisse em muitos grupos diferentes. No entanto, o apóstolo Paulo disse à igreja dos Coríntios que eles tinham que se entender entre si se eles quisessem receber as dádivas que Deus havia prometido. Ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9 ao 11. Fiel, confiável, cujas promessas são sempre verdadeiras e dele podemos depender. É Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões, desavenças entre vocês. Os cristãos da igreja de Corinto eram pessoas iguais a nós, pessoas em relacionamentos umas com as outras, discutindo sobre temas triviais que deveriam ser importantes para elas. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. A mim parece que apenas os nomes foram trocados nas discussões de hoje em dia. Agora ouvimos: eu sou católico, sou luterano, sou batista, ou sou pentecostal ou carismático. Continue a ler até o versículo 13. Acaso Cristo, o Messias, está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo estava dizendo aos coríntios para pensar em Cristo, não uns nos outros. Se devemos viver em paz uns com os outros e liberar o poder e as bênçãos de Deus em nossa vida, devemos fazer o mesmo. Às vezes, ficamos tão chateados e preocupados com o que os outros cristãos estão fazendo que esquecemos tudo sobre Jesus e que Ele nos chama para vivermos em unidade uns com os outros. Procure viver em harmonia e paz. A palavra de Deus instrui, encoraja e clama aos cristãos que vivam em harmonia uns com os outros. Por quê? Porque Deus nos quer abençoados, levando nossa vida com poder, e Ele sabe que uma vida assim não é possível, a não ser que vivamos em paz. A paz nos une ao precioso Espírito Santo. O Espírito de Deus é um espírito de paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele estava preparado para ascender aos céus,
disse a seus discípulos: deixo-lhes a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Parem de permitir a si mesmo a agitação e a perturbação, e não permitam a si mesmos serem medrosos, intimidados, covardes e irrequietos. João, capítulo 14, verso 27. Após sua ressurreição, Jesus apareceu para seus discípulos. O 20º capítulo de João nos conta suas aparições para seu povo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz sejam com vocês. Novamente Jesus disse: paz sejam com vocês. João capítulo 20, versos 19 ao 21. Ainda que seus discípulos estivessem atrás de portas fechadas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. João capítulo 20, verso 26. Acho que é evidente que Jesus estivesse dizendo: permaneçam em paz. Jesus nos deu sua paz para a nossa proteção. A palavra diz que devemos tão somente acalmarmos-nos e deixar que a paz seja o juiz em seu coração. Temos que buscar a paz com perseverança e ser pacificadores. Salmos, capítulo 34, verso 14, Mateus, capítulo 5, verso 9. Jesus nos deu a paz, mas essa certamente nos escapará se não estivermos determinados a mantê-la conosco. A palavra de Deus nos diz que, se quisermos viver em harmonia uns com os outros, devemos perseverar na paz e buscá-la. Pedro escreveu em sua epístola: quanto ao mais, tenham vocês todos o mesmo modo de pensar, unidos em espírito. Sejam compassivos uns com os outros, amem-se uns aos outros, fraternalmente, como irmãos em um mesmo lar. Sejam misericordiosos, compassivos, caridosos e humildes. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto, brigas, ofensas, maledicências. Ao contrário, bendigam, orando pelo bem-estar, felicidade e proteção, e verdadeiramente tendo amor e compaixão pelos demais. Pois, para isso, vocês foram chamados, para receberem bênção de Deus, para que você possa obter bênçãos como herdeiro, bem-estar, felicidade e proteção, por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, que pareçam ou não felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, da maledicência, da trapaça. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz, a harmonia, sem perturbar-se, com medos, paixões avassaladoras e conflitos morais, com perseverança, e não apenas deseje relacionamentos pacíficos com Deus, com seus próximos e com você mesmo, mas o persiga, vá atrás deles. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 11. Não basta desejar a paz, temos que viver de verdade em paz em todos os nossos relacionamentos, com Deus, com os outros, conosco. Paulo deve ter compreendido como a paz pode ser fugídia, a não ser que a persigamos diligentemente, porque em muitas de suas cartas ele clama aos cristãos para que vivam em harmonia. Por exemplo, escreveu aos Filipenses: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, por discórdia, egoísmo ou por fins inválidos, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Tenham um conceito mais alto sobre os outros do que sobre si. Filipenses capítulo 2, verso 2 e 3. A seguir, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Regozijem-se, procurem aperfeiçoar-se, tornarem-se perfeitos, completos, do jeito que devem ser. Exortem-se, encorajem-se mutuamente e tenham um só pensamento. Vivam em paz. E então o Deus, que é a fonte de afeto, boa vontade, amor e benevolência em relação aos homens, de amor e autor e promotor da paz, estará com vocês. Paulo disse também aos Efésios:
Sejam completamente humildes e dóceis, altruístas, gentis e afáveis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade e produzida pelo Espírito, pelo poderoso vínculo da paz. Efésios capítulo 4, verso 2 e 3. Para viver em harmonia, devemos fazer concessões uns para com os outros, deixando de considerar erros e defeitos alheios. Devemos ser humildes, amorosos, compassivos e corteses. Devemos estar dispostos a perdoar rapidamente e com frequência. Não devemos nos ofender facilmente e devemos abençoar os outros, em vez de os amaldiçoar. Devemos ser generosos na misericórdia e devemos suportar tudo, sermos pacientes. O doce som da harmonia. Deus deu-me um exemplo do que significa viver em harmonia uns com os outros, quando eu estava cumprindo o ministério em uma igreja. Eu havia pedido a todo o grupo de adoração para voltar à plataforma e então pedi que cantassem e tocassem uma canção de sua escolha. Eu sabia, é claro, que todos iriam escolher uma canção diferente, porque eu os havia instruído sobre a lista de canções. E quando eles cantaram e tocaram, o som foi horrível. Não havia harmonia, então pedi que cantassem Jesus me ama. Ela soou doce, suave, maravilhosamente reconfortante. A desarmonia é barulho no ouvido de Deus, mas quando vivemos em harmonia, produzimos um doce som. Não somente isso, mas quando vivemos em paz uns com os outros, estamos na verdade em guerra espiritual. Resumo e reflexão. Sem unidade e harmonia, a verdadeira força espiritual não pode ser liberada. 1. A Igreja do Novo Testamento do livro dos Atos dos Apóstolos é um retrato de unidade e harmonia. Disse nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, com objetivo em comum. Descreva em maiores detalhes as características da primeira igreja cristã, usando os seguintes versículos. Atos, capítulo 2, verso 44, Atos, capítulo 2, verso 46, Atos 4, versículo 31, Atos, capítulo 4, verso 34. 2. A palavra de Deus diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote, até a gola das suas vestes, consagrando todo o corpo. É como orvalho do altivo monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. 3. Recorde-se de uma ocasião em que você se envolveu em discórdia na igreja. Descreva como a discórdia chegou e o que aconteceu como resultado. 4. Agora, recorde-se de um tempo em que você pessoalmente vivenciou o tipo de unidade de que trata Salmo 133. Escreva o que aconteceu e como você se sentiu. 5. Devemos perseguir a paz com os irmãos. Você está por acaso em algum relacionamento no qual deveria perseguir a paz? Explique. Em Filipenses, capítulo 2, verso 3, está escrito: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, por discórdia, egoísmo ou por fins inválidos, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Tenham um conceito mais alto sobre os outros que sobre si. A partir desse versículo, como você poderia perseguir a paz com aquele indivíduo ou grupo? Amado Senhor, pelo poder do Teu maravilhoso Espírito Santo, revela-me qualquer atitude que tenha criado ou fomentado discórdia entre os cristãos próximos a mim. Eu, humildemente, me arrependo por não ser agente da paz. Mostra-me como eu posso restaurar a paz em meus relacionamentos, partidos ou danificados por ofensas e mal-entendidos. Assumo um novo compromisso, tornar-me um pacificador sempre que possível com tua ajuda. Amém. Finalizamos este capítulo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.
audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.